E o Sport perdeu um jogo que, nas minhas contas, a derrota estava até na conta, né? Porque, assim, há umas semanas atrás eu fiz um vídeo com o Selmo Camargo, forte abraço, Selmo, dos jogos que faltavam para o Sport até terminar a Série B, e 2 jogos eu tinha colocado como derrota, né? Que seria o jogo fora de casa contra o Novo Horizontino, que naquela altura era o líder do campeonato, e hoje contra o América Mineiro, né? Contra o Novo Horizontino, o Sport jogou muito mais do que jogou hoje. Tanto é que venceu o jogo. Hoje, o Sport, assim, não fez um jogo terrível, tá? O jogo do Sport não foi terrível. Assim como também o jogo do América também não foi um jogo terrível, não. Porém, foi um jogo fraco. Dos dois times, né, gente? O América também não fez por onde, venceu o Sport. Venceu porque realmente soube segurar o resultado, teve ali um pênalti, que foi pênalti mesmo, certo? Foi pênalti. Mas sempre que o América chegou na baliza do Kaique França, Kaique França conseguiu fazer as intervenções. Eu acredito até que o goleiro do América trabalhou mais do que o Kaique França do Sport. Porém, o Sport chegou sem efetividade. Gustavo Coutinho muito mal no jogo. Foi necessário entrar o Zé Roberto para dar uma dinâmica. E o gol do Sport saiu por causa do Zé Roberto, que brigou até o fim para a bola sobrar para o Fabrício Domingues e o Fabrício fazer o gol, né? A verdade é que o Sport não jogou bem, tá? Não fez um jogo terrível, mas também não jogou bem. Podia ter jogado mais, né, gente? Eu acho assim, o Lucas Lima hoje ficou devendo um pouco, na minha opinião. Jogou bem o Lucas Lima, mas muito menos do que ele está acostumado a jogar. O Wellington Silva, para mim, não entrou bem. Pedro Vilhena, cara, teve um lance que... Aliás, 2 lances, um seguido do outro, que Pedro Vilhena errou um lançamento, pô. Eu fico pensando assim, o porquê o Pepa insiste tanto nesse jogador, não é? Tite Ortiz não jogou bem. Eu acho que o Pepa se equivocou ao tirar o Igor Cariús e colocar o Leonel de Plácido. Eu teria deixado o Igor Cariús. Eu não teria tirado o Dalbert, sinceramente, não teria tirado o Dalbert. Tanto é que o pênalti foi no Felipinho, que substituiu o Dalbert, que entrou no lugar do Dalbert. Eu não teria tirado o Dalbert, sinceramente. Gostei da partida do Chico. Gostei do Fabrício. Gostei também do Christian Barleta, apesar que o Barleta, assim, nos últimos 3 ou 4 jogos, hoje foi o jogo que ele jogou menos, digamos, mas eu gostei. Ele até que se movimentou no ataque, ele tentou. A verdade, gente, é que o Sport, assim, meio que entregou o resultado pro América, né? Teve muitos momentos no jogo que o América estava esperando a equipe do Sport. Era o Sport no ataque o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Principalmente quando estava ainda 1-0 pro América. Sport que sofreu gol muito cedo, acho que antes ainda dos 10 minutos, né? Depois, no segundo tempo, sofreu um gol de pênalti, que foi pênalti mesmo, foi pênalti, não tenho o que reclamar. E aí o Sport foi e diminuiu. Porém, tem o seguinte... Você perder para o América lá no Independência, a América que está há 1 ano sem perder para ninguém, sejam jogos de Série A ou Série B dentro do Independência, não é nenhuma vergonha. A única coisa ruim é que agora o Santos se deslocou, assim, se descolou do Sport, né? Porque o Santos venceu o Ituano, como todo mundo esperava. O Santos venceu o Ituano por 2-0. Aliás, a rodada foi o seguinte: Avaí 3, Vila Nova 0, Mirassol 3, Ponte Preta 0, Ceará 2, Paysandu 1, Coritiba 2, CRB 1, Ituano 0, Santos 2, América Mineiro 2, Sport 1. Amanhã teremos Goiás e Operário, Brusque e Chapecoense, e teremos Guarani e Novo Horizontino e Amazonas e Botafogo de São Paulo. A classificação nesse momento está assim: o Santos em primeiro com 62 pontos, 34 jogos, o Sport em segundo com 59 pontos, também 34 jogos, o Mirassol em terceiro com 59 pontos, 34 jogos, o Sport está na frente por causa do saldo de gols, porque assim, Sport e Mirassol, mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de jogos, mesmo número de vitórias, 17 para cada um, mesmo número de empates, 8 para cada um, e mesmo número de derrotas, 9 para cada um. O que facilita a vida do Sport é que o Sport tem 16 gols a favor e o Mirassol tem 12 gols, né? E o Novo Horizontino vem na 4ª colocação com 57, porém um jogo a menos. Gente, amanhã o Novo Horizontino vai ganhar. O Novo Horizontino vai ganhar do Guarani e o Novo Horizontino vai assumir a 2ª colocação do campeonato, porque o Novo Horizontino ganhando vai a 60. E aí nós teremos Santos, líder, com 62, muito possivelmente o Novo Horizontino em segundo com 60, e aí vem Sport e Mirassol, né? Aí nós temos Ceará na 5ª colocação com 54, o Sport e o Mirassol ainda estão respirando em relação ao 5º, 6º, 7º colocado,
porque são 5 pontos de diferença, né? 59 para 54, são 5 pontos de diferença. Depois o Vila Nova vem na sexta com 52. O América Mineiro não vai a lugar nenhum, gente. Esquece, o América Mineiro não vai subir para a Série A. Não vai, porque faltam 4 jogos, 5 ou 4 jogos, já não me lembro, e eles vão perder jogos também. O América Mineiro só vai atrapalhar a vida de quem ele jogar. Eu espero que, eu não sei como é que tá a tabela do América Mineiro. Espero que o América Mineiro jogue aí com um Mirassol da vida, um Novo Horizontino e tire ponto deles também. Porque o América Mineiro só vai atrapalhar, como atrapalhou a vida do Sport hoje. A América Mineiro está na 7ª colocação com 52 pontos, tá? Depois, o Vila Nova em sexto com 52 também. O Coritiba vem na 8ª colocação com 50, o Operário na 9ª com 50 e o Goiás na 10ª com 48 pontos. Na artilharia do campeonato, nós temos Caio Dantas, do Guarani, com 11 gols. Temos o Eric Pulga, do Ceará, com 11 gols. E aí nós temos Anselmo Ramon, do CRB, com 10. Ailon, do Ceará, com 10. Matheus Friso, do Coritiba, com 10. O Guilherme vem com 9. Guilherme do Santos. O De La Torre, do Mirassol, com 9. O Juliano, do Santos, com 9. O Fabrício Domingues, do Sport, com 9. E depois o Christian Barleta vem puxando a galera que tem 8 ou menos gols, né? Fabrício Domingues é o artilheiro do Sport, tá? Só por uma questão de curiosidade, Gustavo Coutinho tem 7 gols nesta Série B. Gustavo Coutinho que jogou muito mal mesmo. Bom, a derrota estava na conta, nada de desesperar, porque assim, o primeiro objetivo é o acesso, o segundo objetivo é o título, apesar de que eu não sou, assim, vou ser sincero, eu quero o título, ainda tem chance, vamos ter que torcer agora para um Santos da vida tropeçar. Vamos ver com quem o Santos vai jogar. O Santos vai jogar a próxima rodada contra a equipe do Vila Nova, na Vila. Eu acho que o Santos ganha. Depois o Santos vai jogar na outra rodada contra a equipe do Coritiba, no Couto Pereira. Aí sim é um jogo para ver se o Santos perde, né? Porque na próxima rodada o Santos pega o Vila Nova na Vila Belmiro. Eu acho que o Santos ganha. E aí na rodada de número 36, o Santos vai ao Couto Pereira jogar com o Coritiba. Aí é torcer para o Coritiba vencer a equipe do Santos. Porque o Sport vai jogar agora com o Operário e depois pega a Chapecoense. Então, se o Santos, por exemplo, vencer o Vila Nova e o Sport vencer o Operário, continua aí essa diferença de 3 pontos. Na outra rodada, que é a rodada 36, a gente tem que torcer para o Coritiba vencer o Santos e o Sport vencer a Chapecoense. E aí o Sport empata novamente em pontos com a equipe do Santos. E aí na rodada 37, o Santos vai jogar contra a equipe do CRB na Vila Belmiro. O Sport vai visitar a equipe da Ponte Preta. E aí na última rodada, muito possivelmente os dois com os mesmos pontos, na Ilha do Retiro, no dia 24, se não me engano, 24 domingo, Sport e Santos na Ilha do Retiro. Já o Novo Horizontino, só por curiosidade, o Novo Horizontino vai jogar amanhã contra a equipe do Guarani, vai ganhar de certeza. Depois o Novo Horizontino vai jogar contra a equipe da Chapecoense lá em Chapecó, pode ser que a Chapecoense, não sei, surpreenda, não sei. E depois o Novo Horizontino pega o Operário em Novo Horizonte. Realmente o Novo Horizontino vai ter, depois de amanhã, tem 2 jogos aí que talvez o Novo Horizontino possa se complicar, não é? Apesar de que eu acho que o Novo Horizontino ganha da Chapecoense e ganha do Operário, né? Mas vamos torcer para que o Novo Horizontino também dê rabo. Aliás, vamos torcer para pelo menos o Guarani conseguir um empate amanhã contra a equipe do Novo Horizontino, porque aí o Novo Horizontino acaba não ultrapassando a equipe do Sport. O Novo Horizontino vai a 58 pontos. Paciência, né, gente? Não ia dar para sair ganhando tudo. O meu desejo é que o Sport ganhasse todos os jogos, mas a gente sabe como é, né? Tem muitos jogadores desse elenco do Sport que para a próxima temporada, mesmo tendo contrato longo, como é o caso de Gustavo Coutinho, o Sport tem que pensar se realmente mantém o Gustavo Coutinho e o Zé Roberto como os titulares absolutos para tentar uma Série A, ou vai ter que ser a opção de banco, trazer realmente centroavante que resolva, tá? Porque o Gustavo Coutinho, ou então, meu irmão, acaba o ano, vira a ficha e volta como antes. Ano passado o Coutinho detonando aí artilheiro da Série B, teve também um ano retrasado artilheiro no Sport, na Série B também. Tá na hora de voltar aquele Coutinho, porque o Coutinho de hoje, meu amigo, tem condições não, viu? Então o Sport, mesmo o Coutinho tendo contrato longo, pode emprestar também, né? Porque próximo ano é Série A e a gente não pode fazer o que o Vitória tá fazendo, né? Que é lutando para não cair desde a primeira rodada do campeonato, gente.
Tem que ter cuidado com isso, tá? Muito cuidado. É um ativo do clube, não é para desfazer, pode ser uma fase. Talvez no próximo ano, começando aí Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, jogos assim mais fáceis, ele volte a fazer gols e pegue confiança novamente. Mas nesse momento, tá complicado, viu? Gente. E o Bahia, hein? Meu amigo. 3-2 perdeu para o Vasco em São Januário. A gente pode até dizer que uma derrota para o Vasco lá, na casa deles, poderia até estar na conta, né? E sim, é certo. Você ir lá em São Januário e perder pro Vasco, porra, tá na conta, né? Mas, gente, o Bahia tem mais elenco, porra. Pelo menos, eu acho assim, sabe? Eu acho. E a posição na tabela fala isso, né? Nesse momento, o Vasco venceu e saiu da 10ª colocação para a 9ª colocação. O Vasco estava em 10º e agora está em 9º, inclusive trocando de lugar com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro ainda não jogou, né? Deixa eu ver aqui a rodada. A rodada nós tivemos Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, tivemos Vitória 2, Fluminense 1, Flamengo 4, Juventude 2, Palmeiras 2, Fortaleza 2, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Internacional 3, Atlético Mineiro jogou, mas mesmo assim tem um jogo a menos, né? Bragantino 0, Botafogo 1, Criciúma 1, São Paulo 1, Cuiabá 0, Corinthians 1, Cuiabá, tchau. E o Corinthians vai se livrando do rebaixamento. E Vasco 3, Bahia 2. O Atlético Mineiro ainda tem um jogo a menos, mesmo já tendo jogado nessa rodada, né? Então a classificação do primeiro ao 10º, tá? O Botafogo está em primeiro com 64, e aí vem o Palmeiras em segundo com 61, o Fortaleza em terceiro com 57. Os três com 31 jogos. O Flamengo vem na 4ª colocação com 54, 30 jogos. O Internacional vem na 5ª com 52, 30 jogos. O São Paulo vem na 6ª com 51, 31 jogos. O Bahia vem na 7ª com 46, 31 jogos. Ou seja, se o Bahia tivesse vencido o Vasco, iria a 49. Continuaria na 7ª colocação igual. Porém, uma coisa é você estar 2 pontos atrás do São Paulo. Outra coisa é você estar 4 pontos, 5 pontos atrás do São Paulo, entende? Aí já é mais difícil, né? Depois o Cruzeiro vem na 8ª com 44, 31 jogos também igual ao Bahia. O Vasco vem na 9ª com 43. Você veja que o Vasco só fez atrapalhar a vida do Bahia. Só fez atrapalhar, porque o Vasco venceu o Bahia, saiu da 10ª para a 9ª colocação e ainda está 3 pontos atrás do Bahia. E o Atlético Mineiro com 41, com 30 jogos, tá? O artilheiro, vamos dar uma olhada aqui, a artilharia do campeonato. Pedro, do Flamengo, tem 11 gols. Estevão, do Palmeiras, tem 11. Hulk do Atlético Mineiro tem 10, e aí com 9 tem Veguete e Luciano, Veguete do Vasco, Luciano do São Paulo, e Franco Lopes e Rafael Veigas do Palmeiras. Depois vem Lucero com 8 e assim por diante, tá? Ó, galera, vou ser bem sincero para vocês. Tem alguns jogadores que não podem continuar no Bahia no próximo ano. Não pode, gente, não pode. Primeiro, Everaldo não pode continuar no Bahia no próximo ano. Não pode, gente. Não pode. Tem mais um ano de contrato. Everaldo firmou 3 anos de contrato com o Bahia, 2023, 24 e 25. Everaldo, em 2025, tem que ser emprestado. Ou o Bahia chama e diz, não deu, cara, vamos fazer um acordo aqui. Agora, o problema é que, como é que vai fazer um acordo com um jogador que tem 1 ano de contrato? Ganhando certinho, ganhando em dia no Bahia. Muito possivelmente vivendo em um bairro bom na Bahia. Salvador, uma cidade maravilhosa, comida boa, bom clima, gente bacana. O cara vai abrir mão de 1 ano de contrato? Para abrir mão de 1 ano de contrato, quanto o Grupo City não vai ter que dar para ele? Prejuízo total, gente. Mas um cara como Everaldo, ele não pode nem sequer fazer parte do elenco, porque em algum momento Rogério Ceni, ou seja lá quem for o treinador, vai utilizar e ele não vai ajudar. Não vai ajudar. Você veja que o Ademir sai do banco e ajuda mais que ele, pô. O Ademir, sim, é um jogador que deve continuar, por exemplo, porque é uma opção do banco que pode ajudar. Quantas e quantas vezes eu já vi o Ademir sair do banco e resolver o jogo? Ou pelo menos ajudar. Ajudar. Quando eu falo resolver, não é que ganhou por causa do Ademir. Não, o cara chega e faz o gol como agora contra o Vasco. Ele entrou e fez o gol, porra. Entende? Aí você tem o Rafael Ratão, que entrou totalmente fora de órbita. Rogério Ceni. Pô, Rogério, primeiro tempo, 3, velho. 3. Tu esperou tomar 3 gols para poder fazer as substituições. Porque quando já estava 2-0, tu já não mexeu, porra, ainda no primeiro tempo. Eu, assim, tenho muitas dúvidas. Eu não sei o ano de contrato de Rogério Ceni com o Grupo City. Não sei se são 2 anos, 3, 4, não sei.
Sinceramente, eu não me lembro de ter visto alguém publicar o tempo de contrato do Rogério com o Bahia. Mas eu acho que mesmo o Rogério conseguindo ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Grupo City poderia rever os seus conceitos e dizer, Rogério, massa. Na reunião, estou supondo, né? Na reunião que a gente teve lá atrás, no começo do ano, a gente combinou, né, Grupo City e Rogério, que um G10 estava bom demais. E realmente você cumpriu, né? O Bahia terminou o campeonato entre os 10 primeiros. Sei lá, 7º, 8º, 9º, 6º, não importa. Entre os 10 primeiros. Mas a gente teve analisando aí o ano e tal. Não foi bom, foi sofrido, tal, aquela coisa, você não conseguiu arrumar o time e tal. Tchau. Só que aí o Grupo City vai ter que indenizar Rogério também. Eu acho que Rogério não sai. Rogério deve ser o treinador do Bahia na próxima temporada 2025. Até porque se realmente, em uma reunião ali de diretoria com o Rogério, ficou decidido que o Grupo City estaria satisfeito com o G10 do Campeonato Brasileiro, então o Rogério está cumprindo o que o Grupo City pediu. Porque assim, o ano passado foi ano 0. Ano 0 tal. Esse ano, ano 1, G10 tá bom. Afinal de contas, o Bahia nunca na história dos pontos corridos ficou entre os 10 primeiros, né? Então o G10 tá ótimo. A partir de 2025, que já é o ano 2, aí a gente vai entrar com força. Aí a gente tem que conquistar título. Mas dessa maneira, não vai. Não chega, gente. O Bahia tomou 3-0 de um Vasco pobre. O futebol do Vasco é pobre. E o Bahia tomou 3-0 no primeiro tempo assim, rapidinho. Fora os apavoros, gente. Se o futebol do Vasco não fosse um futebol pobre, o Vasco estava na frente do Bahia, gente. Todo mundo que está jogando futebol melhor que o Bahia está na frente do Bahia. Um grande exemplo é o Internacional, que tem um jogo a menos, teve os problemas que teve no Rio Grande do Sul e está na frente do Bahia, pô. Outro grande exemplo é o Palmeiras, que está na frente do Bahia, o Botafogo, o Fortaleza, que no primeiro turno chegou a estar, 7 pontos atrás do Bahia, e hoje está bem na frente do Bahia, porque o Fortaleza, querendo ou não, está jogando futebol mais que o Bahia. O Bahia está jogando nada, velho. Aí um elenco caro, um elenco que não pode reclamar de cansaço, porque a data FIFA estava aí, para deixar todo mundo descansar. Além de data FIFA, tivemos dois domingos que não teve futebol por causa das eleições municipais. Teve data FIFA, teve intervalo de um jogo para o outro de uma semana. O elenco do Bahia não pode reclamar de cansaço. Cansaço não podem reclamar. Não podem reclamar também de falta de tempo para treinar. Mentira, pô. O Bahia está tendo tempo para treinar. Muito tempo. Inclusive, o estádio aqui de São Januário, não sei se dá para ver. Mais ou menos, né? Porque a luz está muito clara. Aí, imagens do canal do Puco. Grande Puco. Estava aqui acompanhando de um lado o Jogo do Esporte, do outro aí a sua live. Forte abraço ao Puco. Forte abraço ao Puco, ao MG, ao Yuri Santana, essa galera massa aí que acompanha o Bahia em todo lado. Bom, resumindo, o Bahia tem que jogar mais bola. Está em risco a possível classificação do Bahia para a Libertadores da América, mesmo sendo na pré-Libertadores, tá? Jogando esse futebol aí, o Bahia não vai não. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.